Irmãos, já estamos chegando na parte final do culto. Eu, na verdade, não vou demorar, vai ser bem rápido a palavra esta noite, mas eu quero que vocês prestem bem atenção o versículo que foi o capítulo 22 e o versículo 29 do Evangelho de Mateus, quando Jesus ele se dirige àquela multidão, àquelas pessoas, e Jesus diz justamente isto: errais, não conhecendo as Escrituras. E se você prestar atenção neste versículo, Jesus faz duas observações. Primeiro, é quando ele diz errais, não conhecer as Escrituras. O fato do homem não conhecer as Escrituras, Jesus diz que é um erro. E em seguida ele diz, nem o poder de Deus. Comete-se um erro duplo. Primeiro é não conhecer a palavra. E segundo é não conhecer o poder de Deus. É interessante esta observação que Jesus fez. Que na verdade, irmãos, nós, talvez em razão do pecado, nós temos a tendência a fazer a coisa errada. Nós temos a tendência para o erro, desde criança. É por essa razão que os pais têm que ter todo cuidado com criança, que a tendência da criança é fazer a coisa errada, é subir em cima da mesa, é subir na grade, é pular e tal, e os pais estão sempre ali observando. Raramente a criança faz uma coisa certa, mas geralmente faz errado. Parece que está no sangue. E também quando a gente cresce, e parece que continua esse negócio de fazer as coisas erradas. É por essa razão que nós vamos à escola para estudar, para aprender a fazer o que é certo. Mas sempre a tendência é fazer o que é errado. Mas isso não faz parte de agora, isso vem de muito tempo. Veja que na época de Jesus já existia essa tal de fazer coisa errada em vez de fazer as coisas certas. E Jesus disse: vocês estão errando sempre, porque vocês não estão conhecendo as Escrituras, não estão conhecendo a verdade. E a coisa fica pior porque vocês também erram em não conhecer o poder de Deus. Não conhecer o poder de Deus. Então, não conhecer o poder de Deus é um erro. Não conhecer as Escrituras, a palavra de Deus, é um outro erro. E eu pergunto, quantas vezes nós passamos dias e dias sem ler a Bíblia, sem conhecer a palavra, sem estudar, sem sintetizar a palavra? Em consequência disto, nós passamos a desconhecer também o poder de Deus. Aí não passamos a reconhecer os milagres que Jesus fez, porque quem desconhece o poder de Deus não acredita nas orações, não acredita no milagre que Deus pode fazer ainda hoje. Então é um erro, e é um erro, eu digo que é um erro grave. Não é um pequeno erro, é um grande erro. Você não conhecer as Escrituras. Observe que essa palavra conhecer vem do conhecimento. Para você ter conhecimento, você tem que estudar, você tem que pesquisar. Não é assim. Quando você compra, digamos, um aparelho de televisão,
você precisa ter o conhecimento que como está lá, não é, Augusto? Semana passada Augusto foi lá no meu apartamento, me deu uma força lá, porque eu não tinha conhecimento e o negócio lá não estava funcionando. E a minha sorte é que Augusto mora perto de mim. Eu digo: Augusto, vem me acudir aqui. Porque eu descobri que irmão Augusto, ele tinha o quê? O conhecimento. E na verdade, meu irmão, não foi 10 minutos, não foi, Augusto? Enquanto eu passei 2 dias lutando, não tinha jeito. Eu não tinha conhecimento. E até hoje não tenho conhecimento. Mas irmão Augusto chegou lá, não foi 5 minutos, daqui a pouco: olha, pastor, já resolveu. Está aparecendo tudo. Sabe o que é isso, irmãos? É conhecimento. Então eu estou errado, eu preciso ter o conhecimento para de outra vez não chamar Augusto, mas eu tenho para mim, se acontecer eu vou chamar outra vez, porque ele tem mais facilidade, entendeu? Então a mesma coisa, é um erro não conhecer as Escrituras. A Bíblia diz, Jesus disse que é um erro, sabe? Porque o fato de não conhecer as Escrituras mergulha o homem aonde? Na ignorância. Olha o exemplo que eu contei. O fato de não conhecer, eu sou ignorante. E todos nós somos ignorantes de alguma coisa. Todos nós. Nós não sabemos de tudo. E tudo aquilo que eu não sei é porque eu sou ignorante. É por essa razão que há uma oportunidade para conhecer, para não ser mais ignorante. Jesus falou: vocês estão errados. Não erreis. Ele fala isso. E o erro de vocês estão andando do jeito que vocês estão andando, estão vivendo desta forma, quebrando a cabeça, dando um murro em ponta de faca, sofrendo por falta de conhecimento. E a Bíblia diz lá no Antigo Testamento: por falta de conhecimento o meu povo sofre. Por falta de conhecimento o meu povo sofre. É importante o conhecimento. Jesus bateu justamente na tecla certa. Vocês sabem por que vocês sofrem? Vocês sabem por que vocês estão pecando? Porque vocês não têm conhecimento. Se vocês tivessem conhecimento das Escrituras, a vida de vocês era bem melhor. E em consequência disto, vocês também não conhecem o poder de Deus. No livro de João, no Evangelho de João, no capítulo 5, o versículo 39, veja o que Jesus disse: olha, examinai as Escrituras. Ele está falando de quê? De conhecimento. Examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Vejam a importância que tem, meu irmão. Se todos os crentes conhecessem as Escrituras, esta igreja não tinha lugar para ninguém. Tinha que comprar cadeiras e colocar lá fora. Mas como não tem o conhecimento das Escrituras, em razão disto, desconhece o poder de Deus, estão aí espalhados. Ninguém sabe por onde, só Deus sabe. Falta de conhecimento. Falta de conhecimento. Falta de examinar. Eu já falei para vocês que eu saí daqui para São Paulo, tão longe, para ouvir a pregação de um pastor. Não foi para ver show, não. Foi a pregação. E no início que ele começou a pregar, eu tive de imediato uma decepção quando ele disse: eu deixei de ler a Bíblia. Eu digo: meu Deus do céu, saí de tão longe para ver este homem falar, e o homem disse que deixou de ler a Bíblia. Mas em seguida ele falou assim: eu passei a sintetizar. É mais profundo. Sintetizar é examinar, é conhecer. Você
você está com a dor de ouvido e você vai ao médico e o médico vai fazer o quê? Examinar. Ele não olha para você e diz: ah, você tem isso. Não, deite aí e vem com o aparelho e coloca no ouvido e olha para lá e olha para cá, mexe para lá e coloca, fica aparecendo lá na televisão as coisas e tal. E ele fica, sabe, às vezes tem tanta gente na fila e diz: por que essa pessoa está demorando tanto? É que o médico está o quê? Examinando. Será que nós estamos examinando a Bíblia? Porque é através deste exame que você vai adquirir o conhecimento. Se você não examinar as Escrituras, vai faltar conhecimento, não só das Escrituras, mas do poder de Deus. E essa falta de conhecimento do poder de Deus faz com que o homem fique duvidando dos milagres de Deus. Será mesmo que Jesus curou aquele homem Bartimeu? Será que Deus curou aquele aleijado que estava lá no tanque de Betesda? Com o passar do tempo você passa a duvidar dos milagres de Deus que estão na Bíblia e dos verdadeiros milagres que acontecem hoje. Então, irmãos, para encerrar, eu quero dizer que é a Bíblia que diz que Jesus é a luz que liberta o homem das trevas. Conhecer Jesus liberta o homem das trevas. Conhecer Jesus liberta o homem da ignorância. É verdade? Liberta o homem da ignorância. Não esqueça que Jesus veio a este mundo para tornar claro o conhecimento da salvação. Porque antes de Jesus, como que chegaria a salvação em Deus? Por quais meios? Mas depois que Jesus veio ao mundo, tornou claro para todos nós o conhecimento da salvação. E quando você passa a ter o conhecimento da salvação, você tem sede de Deus, sede de servir a Deus, prazer nas coisas de Deus, prazer nas coisas sagradas. Você tem prazer em se congregar, você tem prazer em participar. Você não quer vir ao culto para assistir, não. Isso fica em segundo plano. Você vem participar do culto. Veja que é diferente. Quem tem o conhecimento da salvação, quem não tem, vem à igreja só de ano em ano, Natal especialmente, ou numa festa, ou num congresso, coisa dessa forma, ou se saber se vai ter presente naquele dia. Então este é o crente que não tem conhecimento, o interesse dele é outro, a visão dele é outra também, falta de conhecimento. Então Jesus veio ao mundo justamente para tornar claro essa ideia, que isso é uma ideia de Deus único e verdadeiro. Este conhecimento que Deus enviou seu Filho ao mundo para salvar todos os pecadores, para salvar todos os homens. E que esse conhecimento que você recebe e você chega à conclusão que você precisa de Deus, que você precisa da salvação, que a salvação é um presente. Então, meu irmão e meu amigo, Jesus, na verdade, Ele é o grande farol que ilumina o mundo inteiro. Jesus, a luz do mundo. Ele disse: quem me segue não andará em trevas. É por isso que é um erro, ele falou, errais em não conhecer a palavra, as Escrituras. Você está errando também em não conhecer o poder de Deus. Não esqueça, o nosso Jesus é na verdade, o libertador dos oprimidos, os que estão massacrados pelo pecado, humilhado pelo diabo, sem vontade
vontade de dar glória a Deus, sem vontade de louvar o Senhor, sem vontade de servir a Deus. E mesmo os crentes que não sentem esse desejo, é porque não estão libertos ainda. Pode andar com a Bíblia na mão, mas não estão libertos. Continuam oprimidos, porque desconhecem o poder de Deus. Continuam oprimidos, porque desconhecem o conhecimento de Deus e das Escrituras. Precisamos abrir os nossos ouvidos para ouvir. A palavra diz: há muitos ouvidos que não ouvem. Entendeu? Tem olhos, mas não veem, não conseguem enxergar. A preocupação é tamanha pelas coisas daqui, as coisas que nos arrodeiam, as coisas que estão pertinho de nós. E são justamente essas coisas que nos oprimem, nos amarram. Você perde o desejo de servir a Deus, o desejo de agradar a Deus. Perde sim. Mas não esqueça, Jesus é o único que liberta do império das trevas. Só Jesus, só Jesus. Graças a Deus que nós estamos aqui, porque nós somos libertos, não somos mais oprimidos. Rasgou o véu da separação. Jesus nos perdoou, quebrou as correntes que estavam em nossas mãos, e agora o império das trevas foi para longe e nós habitamos na luz. Aleluia, habitamos na luz. Que o Espírito Santo continue trabalhando na vida de cada um e não dê margem para o erro. O erro justamente é o fato de não conhecer as Escrituras. Não dê margem para o erro, mas procure acertar, sempre acertar. Como eu disse, a tendência é para o erro. Há dois caminhos diante de você, um largo e um estreito. Procura acertar. A luz e as trevas, procura acertar. Tenha consciência e imagine de que lado está a verdade, porque a verdade e a mentira andam juntas. Andam juntas. Mas só Jesus é capaz de nos libertar e nos fazer entender a verdadeira vontade dele em nossa vida. Amém? Então que o Senhor continue nos abençoando e nos dando sempre o conhecimento da sua palavra. Graças a Deus.